Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Ministra, volta hoje à Assembleia da República a pedido do Partido Socialista para discutir o INEM, e tal como vem no requerimento apresentado pelo PS, apurar e atribuir responsabilidades em relação às falhas do INEM. Ora, acontecendo esta audição, na iminência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, precisamente ao INEM, eu diria que estamos perante um ato de contrição do Partido Socialista, quer aos portugueses pelo Estado em que deixou o INEM, quer ao Governo pelo Estado em que deixou exatamente o INEM. E não ouvi da parte do Partido Socialista, que tanto procura apurar responsabilidades, nenhuma palavra das senhoras deputadas sobre as suas próprias responsabilidades. Não ouvi ninguém do Partido Socialista admitir que o INEM, nos últimos anos, foi um cofre para tapar buracos orçamentais nos governos do Partido Socialista. Não ouvi ninguém relembrar que entre 2020 e 2022 foram retirados cerca de 120 milhões do INEM, que, inclusivamente nas palavras do seu ex-presidente, Dr. Luís Meira, que admitiu que ficou à data sem dinheiro para renovar a frota de ambulâncias ou para pagar a bombeiros. E por isso, quando se fala em atribuir responsabilidades, a responsabilidade do Estado é que o INEM foi entregue culmina em 10 anos ou cerca de uma década de negligência que levou a que houvesse uma frota envelhecida com viaturas com mais de 500 mil quilómetros, que levou a que tivéssemos um INEM com falta de técnicos, com falhas na sua formação, com o abandono destes profissionais deste Instituto, uma vez que as suas carreiras foram esquecidas, ignoradas e que jamais foram valorizadas. E por isso, ouvir o Partido Socialista hoje falar sobre o INEM e procurando atribuir responsabilidades a outrem, não deixa de ser irónico. O Partido Socialista, e é hoje bom de ver, preferiu nos últimos anos trabalhar para um excedente orçamental, para um brilharete orçamental, para capas de jornal, em detrimento de apoiar, incentivar e investir no INEM, na saúde dos portugueses, no socorro e na emergência médica em Portugal. Dito isto, as políticas são decisões, governar são escolhas e a escolha do Partido Socialista nos últimos anos foi governar para alcançar uma maioria absoluta, para depauperar o Estado Social e para sacrificar o INEM inclusivamente. Também dizer que mais grave do que não assumir responsabilidades, que foi aquilo que o Partido Socialista hoje desperdiçou a última oportunidade antes de uma CPI ao INEM de fazer, pior ainda é sacudir responsabilidades, que é isso que está no objeto deste requerimento quando assistimos a um uso político lamentável de uma tragédia que decorreu em dezembro. O PS transformou o drama humano destas famílias e a emoção dos portugueses ao assistirem a estes episódios como arma de arremesso político. A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde investigou. Não ouvimos o Partido Socialista em momento algum a contestar este relatório. Este objeto de requerimento cai por terra na medida em que ninguém do Partido Socialista contestou o texto, a letra daquilo que está no relatório da IGAS, que em lado nenhum associa as mortes à greve em particular. Não justifica as mortes que lamentavelmente ocorreram com o facto de ter existido uma greve nestes dias. E por isso é falso e não é digno acusar e dizer que foi a greve que esteve na origem destas mortes. Não é digno para esta casa, não é digno para os portugueses, não é digno para este Governo, não é digno para os técnicos, para os profissionais de saúde do INEM e não é, e lamentavelmente, que desrespeita, como disse, os familiares destas vítimas. Quero dizer que se temos de atribuir responsabilidades, que o façamos com seriedade. E também poderia ter aqui o PS uma oportunidade de atribuir responsabilidades a este Governo daquilo que já fez nestes meses em detrimento dos últimos anos. Este Governo fez exatamente o levantar e iluminar à luz do dia das falhas e os problemas que foram escondidos debaixo do tapete durante tantos anos. E por isso é que o INEM passou para a dependência direta da Sra. Ministra da Saúde, foram pedidas auditorias independentes que até à data ainda não sofreram qualquer contestação por parte dos demais partidos e a necessidade clara de priorizar a refundação do INEM. Também já ouvimos consecutivamente nos últimos meses todos os partidos a dizerem que não compreendem ainda o que é a refundação do INEM, pois não vão nunca compreender aquilo que é a refundação do INEM, porque esta refundação passou também e desde logo por uma proposta do PS e do CDS
para impedir que as verbas do INEM saíssem do INEM. Ora, quem tem culpas no cartório de se desviar jamais, em tempo algum, compreenderá o que é a refundação do INEM, porque graças a este Governo e ao Grupo Parlamentar do PS e do CDS, as receitas próprias do INEM ficarão no INEM. Foram também abertas centenas de vagas para os técnicos. Já ouvimos aqui o Partido Socialista a dizer que no passado isso já tinha acontecido, mas que as vagas ficaram por ocupar. Ora, naturalmente ficaram por ocupar quando tiveram a carreira e as reuniões consecutivamente sem resultados práticos com os sindicatos, e que foi este Governo que, num diálogo apurado, conseguiu fazer um acordo histórico de valorização da carreira desses técnicos. Foi também renovada a frota com a aquisição de novas viaturas e, portanto, aquilo que este Governo tem feito com a refundação do INEM jamais será compreendida por alguns partidos, mas certamente que será compreendida pelos portugueses naquilo que é a sua avaliação da governação deste Ministério da Saúde. Termino dizendo que a senhora deputada há pouco falava sobre perder a noção. E, de facto, perdeu-se aqui uma grande oportunidade de ganhar de volta a noção que provavelmente a Comissão Parlamentar de Inquérito trará aos deputados do Partido Socialista, pois onde o PS nos últimos anos escondeu, nós trouxemos transparência, onde o PS cortou, este Governo trouxe reforço. Senhora Ministra, termino levantando mais uma vez a questão da transparência. Relativamente às auditorias que foram pedidas, quer à IGAS, ao IGF, daquilo que é o seu conhecimento até à data, quais é que são as preocupações que mais lhe relevam naquilo que é o exercício da governação e como é que procurará resolver esses constrangimentos? Muito obrigado.